Fala, cara de barro, beleza? Aqui é o Edu, você está no canal do blog Mountain Bike Brasil e hoje nós vamos falar sobre a performance de rodas de bicicleta de uma forma geral com o aro mais largo, tá bom? Vamos lá! Bom, eu acho que assim como todo mundo, você já deve ter ouvido falar que as rodas com perfil largo possuem uma performance melhor. Bom, de certa forma isso é bastante verdade, principalmente quando a gente está falando de gripe, tração, né, na condução de pilotagem. Mas o que eu vou trazer para vocês hoje é um pouquinho diferente, diz respeito à resistência à rolagem, ou seja, o quanto uma roda com perfil mais largo faz com que você gire mais ou menos. E para isso eu vou trazer para vocês um artigo produzido pela Rolling Resistance, é um site, né, uma organização que promove testes com assim, um alto índice de critérios para poder trazer um resultado mais palpável para a gente. Quem indicou essa matéria foi o amigo aí, inscrito do canal, Eugênio Begins. Na verdade não é nem o primeiro, o Eugênio é um colaborador do canal, vamos chamar assim. E traduzi, coloquei no site, tá bom? Tá no Mountain Bike Brasil, traduzidinho, bonitinho, com todas as tabelas. E ainda tem um link para o artigo original da Bicycle Rolling Resistance, que eu acho que vale a pena, porque vocês vão ver o baita trabalho que os caras tiveram para chegar nesse resultado. Bom, então deixa eu falar um negócio importante antes da gente começar. Independente do resultado que você vai ver nesse teste aqui, não significa que você deva sair correndo da sua casa para trocar sua roda por um pneu, uma roda mais larga para uma mais fina, tá bom? Aqui a gente está tentando entender se traz mais benefício ou não. Mas vocês vão ver que durante os testes existe uma diferença em vários casos muito pequena, que talvez pelo custo-benefício seja melhor você começar a escolher melhor um pneu para calçar na roda que você tem. Mesmo que aqui diga que você com uma roda mais larga tenha mais benefício, você não precisa sair correndo para se endividar e trocar a roda. Para que serve um estudo como esse? Para que no futuro, quando você for trocar de bicicleta ou quando você estiver pensando em fazer um upgrade de roda, aí sim, nesse momento você tome a opção, você tem a opção e você tenha dados que te deixem com segurança para escolher uma roda com perfil mais largo ou não, tá? Continua com sua roda, não vai fazer dívida não, compre um lote. Para ir mais rápido, você precisa vencer a resistência do ar. A resistência do ar, o atrito do nosso corpo com o ar, da bicicleta com o ar, é o fator que mais demanda energia para que a gente seja mais rápido. Em segundo lugar, vem exatamente a resistência à rolagem. E é isso que esse teste vai trazer para a gente. Se, de fato, uma roda com perfil mais largo aumenta ou diminui essa resistência à rolagem. Para você entender, vamos aqui a outros dados importantes. Digamos que você está andando com uma Speed num asfalto muito lisinho, muito perfeito. Esse asfalto tem uma baixa resistência à rolagem. O tipo de piso, tirando as coisas ultra cascudas, né? Estamos falando de estrada, o piso que tem a pior taxa de resistência à rolagem, que tem a resistência à rolagem mais alta, é o concreto, aquelas estradas de concreto, tá? Mais do que, inclusive, estradão, só para vocês terem uma ideia. E, como eu disse, esse é um fator muito importante e muitas vezes limitante para que você seja mais rápido. Então não custa reforçar mais uma vez, nós não vamos falar das propriedades, das qualidades de uma roda mais larga, num pneu de mountain bike, para fazer você curvar mais. Isso a gente já sabe que é real e tá ok. O que nós vamos falar é se a roda com perfil mais largo aumenta ou diminui a resistência à rolagem, tá? Nós vamos falar de speed, gravel e mountain bike, nessa ordem. Em cada um deles, se você não tiver interesse de ver o da speed, na descrição do vídeo tem um capítulo, então você pode clicar e ir direto para aquele ponto que você quer, tá? Você não precisa assistir tudo. Assiste tudo porque é legal, e aí você me ajuda. Bom, primeiro algumas coisas que são importantes. Eles testaram rodas com 18, 22 e 26 milímetros para as três bikes, para Speed, para Gravel e para Mountain Bike, ok? Em cada eixo eles adicionaram 42,5 quilos, então eles montaram uma roda
sempre, em todos os testes, sempre com tubeless. Eles vão fazer testes com 3 pneus diferentes, rodando esses 3 pneus diferentes, nas 3 rodas diferentes, por isso que eu disse que deve ter dado um baita trabalho. E mais, com pressão de ar diferente. Então eles vão pegar uma roda de 18 milímetros, vão colocar 80 PSI, depois 90 PSI, 110 PSI, 120, depois troca o pneu, 80, depois troca o pneu. Então vocês entenderam. Eles vão fazer todos os testes com todos os pneus nas diferentes rodas. Isso para todas as bikes. Em seguida, eu estou falando isso porque eu já gravei esse vídeo 2 vezes e ele ficou muito longo. Eu estou resumindo muito porque o teste é muito legal e eu recomendo que você entre na descrição e vá lá visitar. E por fim, eles pegam o pneu, segundo eles, o pneu na roda, o pneu mais largo, na roda mais larga, com a mesma pressão de um pneu fino numa roda mais fina, tende a ficar mais desconfortável. Então eles fazem os cálculos e chegam a um pneu para o que nós usaríamos de fato no dia a dia. E quando eles fazem isso, colocam mais ou menos pressão no pneu, tudo calculado, não é da cabeça dos caras, muda um pouco os resultados. Eu acho que é nisso que a gente tem que se atentar, tá bom? Outra coisa importante que eu achei muito legal nesses testes. Você já viu aqueles testes que, se você fizer isso, isso, você vai andar mais rápido. E aí você fica super empolgado quando você vai olhar o teste, o resultado foi obtido para um cara que pedala 1 hora a 40 por hora de média. E aí você vê que na vida real isso não se aplica pra gente. Esse teste aqui eles fizeram a 28,8 km por hora. Então até mesmo para o mountain bike é uma velocidade super assim, atingível, para o dia a dia para a maioria dos ciclistas. Então show de bola. Todas vão andar a 28,8 num rolo de 77 centímetros de diâmetro. Então eles colocam ali uma máquina e isso vai medir a resistência. Bom, então rapidamente, na Speed eles vão testar o Vitória Corsa Speed G, o Continental Grand Prix e o Schwalbe Pro One. Por que 3 pneus diferentes? Porque eles não querem medir o pneu, eles querem medir a influência da roda com perfil mais largo, tá bom? E aí vamos embora aqui. Uma coisa legal é que quando você aumenta a largura da roda na Speed, a cada 1 milímetro de aumento, o pneu engorda 0,42,5. Então isso significa que o mesmo pneu numa roda de 18 milímetros, numa roda de 16 ele vai ficar com quase 4 milímetros a mais. Então, como eu disse, eu vou resumir bastante e no mountain bike a gente entra mais em detalhe. Mas na Speed, por exemplo, com 100 PSI, na roda de 18 milímetros, o resultado médio foi 9,1 watts de resistência à rolagem, ou seja, para rolar aquela velocidade, naquele tipo de rolo, você gastou 9,1 watts, contra 9,1 watts igual na roda de 22 e 8,9 menos na roda de 26. Na média, com todos os pneus e todas as pressões, ficou 9,93 watts na roda de 18 milímetros, 9,88 watts na roda de 22 milímetros e 9,45 na roda de 26. Tá? Então a roda de 26, mesmo no Speed, rodou melhor. Só que é aquilo que eu falei, estão todas com a pressão igual. Agora eles vão dar um resultado para a gente, equalizando a pressão para aquilo que a gente de fato usaria. Que como eu disse, aparentemente aqui segundo eles, quando você coloca mais pressão numa roda, a mesma pressão numa roda mais larga com pneu mais largo, deixa o pneu mais duro. Então, resumindo, na média de todas as pressões com todos os pneus, o aro com 18 milímetros interno, sempre que eu falar a milimetragem, eu estou falando da parte de dentro do aro, tá? É assim que você mede largura de aro, não é pelo lado de fora não, pelo lado de dentro. 18 milímetros, 9,65 watts, com 22, 9,88, gastou mais energia a de 22 milímetros e 9,70 a de 26 watts. Então, quando você traz a coisa mais para a realidade, o pneu muito largo na Speed aparentemente não trouxe vantagem. Na verdade, ficou mais pesado, gastou mais. Então, eles chegam a uma conclusão que no road bike, na Speed, trocar suas rodas para rodas que façam com que o pneu tenha ali 72% da largura,
Então você tem o pneu aqui, a roda aqui embaixo, o pneu mais largo, não traz resultado. Eles falam aqui que para um pneu de 28 milímetros no Speed, o ponto que eles acharam o melhor resultado foi um aro entre 19 e 20 milímetros para ter o ponto ideal. Então, pneu de 28 com aro ali entre 19 e 20 milímetros. Bom, então vamos lá para gravel. Eles testaram o Panarace Gravel King, Continental Terra Speed e o Michelin Power Gravel, tá? Honestamente, não gosto nenhum desses. Mas vamos lá aqui os resultados. Aqui você já começa a ter uma diferença muito menor. Então, quando você coloca uma roda de 18 milímetros e um pneu aqui, por exemplo, 38, você já começa a ter uma coisa diferente que não tem na Speed. Repara na Speed que normalmente, mesmo uma roda com 20 milímetros, o pneu fica quase retinho, né? Ele arredonda lá em cima. No mountain bike não, a roda prende o pneu aqui embaixo e ele faz meio que uma bola. No gravel é a mesma coisa. Tanto que quando eles medem aqui a proporção, no aro de 18 milímetros ele chega a 49%, né? Ele excede. Nesse caso aqui, quanto menor o número, pior, né? Mais para fora ele tá. No 22 ele chega a 60%, enquanto que no 26 ele fica a 71%. Então dá ali um pneu mais ajustado. Bom, então vamos fazer aqui o raciocínio no mesmo esquema. Numa pressão média na gravel com pneu de 18 milímetros, você teve um gasto de 16,5 watts, 16,4 watts para 22 e 16,1 watts para 26. Então já começa a ficar diferente. No gravel, à medida que o aro vai ficando mais largo, você gasta menos energia para poder fazer a bicicleta andar, né? Com a mesma energia ela anda mais, tá bom? E uma coisa curiosa é como aumenta, né? Uma coisa que a gente já sente sem precisar de teste. O pneu grossão, ele vai precisar de mais energia para fazer rolar. Por isso que é muito mais fácil andar de speed no asfalto do que de mountain bike, por exemplo. Se você reparar aqui do gravel, que rola bem no asfalto, já quase dobrou, né? Então, na média, todos com pneu com a mesma calibragem, 17,85 para o 18 milímetros, 17,58 para o de 22 e 17,25 para o de 26. Agora fazendo o mesmo teste com a pressão mais ajustada, visando o conforto, que é o que a gente usaria, tá? Eu vou pegar aqui o que eu uso na gravel, que é 50 PSI mais ou menos. Eles fizeram um teste aqui entre 47 e 48 e deu o seguinte resultado: 16,3 para 18 milímetros, 16,4 para 22, de novo 22 gasta mais energia do que a roda fininha, e 17,6 para 26 watts. Então, quando volta para 26 watts, volta a baixar a quantidade de energia. Na média, 17,63 para 18, 22 ficou com 17,58, aí na média ele passa de 18, e 17,45, bem mais baixo, com um aro de 26 milímetros no gravel. Eles comentam aqui que esse resultado pode se dar por conta da deflexão, que no Speed é quase nula, vocês vão entender por quê. No Speed a deflexão é quase nula e no gravel é baixa, diferente do mountain bike que tem muita deflexão. Deflexão é um conceito da engenharia que mede o quanto um objeto dobra para os lados, né? Então, não sei se vocês lembram que eu comentava que com o pneu Thanos, aquele pneu maciço, a Speed tinha uma arrancada absurda. Porque quando eu pisava ali, ele não tinha deflexão, ele não ia para os lados. Então toda a energia que eu despejava no pedal, ela poderia se perder em outro canto, mas não ali no pneu. Então eles chegam a comentar exatamente da deflexão aqui, tanto na Speed quanto no gravel, tá certo? Então eles comentam aqui que a diferença entre 22 ali e 26 no gravel é muito pequena. Então a gente vê rodas aí com aro de 23 a 25 no gravel, para eles seria o ideal para você ter a melhor performance em relação ao tipo de pneu, porque raramente você vai usar um pneu mais fino que 38 numa gravel. Então esse seria um ponto de equilíbrio entre o seu conforto e a melhor performance. Bom, então agora vamos para o mountain bike. No mountain bike eles testaram o Continental Race King Protection 2.2, Maxxis Aspen Exo TR 2.25 e o Victoria Mescal TNT 2.25 também. Tá?
e a gente vai fazer a mesma coisa. Nós vamos falar primeiro de todos os pneus com a mesma calibragem, depois todos os pneus ajustados com uma pressão. Lembrando que eu disse para vocês que todos os testes, inclusive na Speed, foram feitos sem câmara de ar, tá? Ali no tubeless. Eles já começam de uma forma diferente, dizendo que mountain bikes saindo de fábrica com rodas entre 17 e 19 milímetros. Parece que é coisa do passado, é raro, mas mesmo assim eles vão manter e vão testar com 18, tá? E vamos para os testes aqui. Outra coisa legal também é que nas rodas de mountain bike foi onde teve a menor diferença para o crescimento do pneu. A cada 1 milímetro de crescimento da roda, você tinha apenas 0,225, se não me engano, de crescimento do pneu. Então, para você ter uma ideia, numa roda com 18 milímetros, o pneu tem lá 55,3 milímetros. Quando você coloca uma roda de 26, ele pula para 57,5 e de fato a gente percebe, né, que o pneu fica mais parrudo, né, fica mais grosso. Bom, e no teste com todos os pneus com a mesma calibragem, vamos pegar aqui o que eu uso mais ou menos, que é o 25 PSI. 18 milímetros ele gasta 22,3 watts para poder fazer rolar aqui no teste, 22, 21,8 e com 26, 21,1. Na média geral, 18 milímetros gasta 19,58, 22 milímetros é a primeira vez que 22 milímetros ganha. Não, na média ele já ganhou antes, mas ele ganha em quase todos. No mountain bike ele ganha praticamente todos do que o de 18. 19,28 contra 18,73 do 26. Então dá uma diferença bem grande mesmo no mountain bike. E agora com a pressão ajustada para o que a gente enfrentaria de verdade nas ruas, tá? E eu vou usar a mesma pressão, que é algo ali entre 25 e 24 PSI, tá? Então vamos aqui, 18 milímetros ficou com 22,1 watts, 22 milímetros 21,8, então mais uma vez o 22 no mountain bike ganha, e 21,2 no 26, aí o 26 destrói, é muito mais leve. No geral ficou com todas as pressões ali, a média ficou 19,45 para o 18, 19,28 para o 22 e 18,8 para o 26. Cara, bastante diferença, tá? E a gente vai chegar numa conclusão final aqui bem interessante. Então eles comentam aqui que a deflexão conta muito no mountain bike, tá? Conta porque o pneu... no mountain bike, inclusive, foi onde a altura do pneu teve menos influência, então ele tem mais influência na lateral. E eles falam que a roda com perfil mais largo no mountain bike parece que realmente é onde deu mais diferença. Eles chegam a uma conclusão sobre rodas de mountain bike. Segundo eles, em todos os testes, quando eles colocam alguma coisa ali entre 25 e 26, seria a medida ideal para praticamente todos os pneus. E eles vão além, eles falam um negócio aqui bem interessante, que de uma forma geral, bicicletas sendo lançadas com rodas, eu vou colocar de forma diferente, eles dizem que rodas com 25 a 26 milímetros são o futuro das bicicletas, não só do mountain bike, tá? Não só do mountain bike. Mas uma ressalva que eles falam no mountain bike é exatamente sobre o casamento com o pneu. Em todos os pneus testados, todos a roda mais larga ganhou. Entretanto, existem pneus que quando você se eles não são muito ajustados, talvez se colocar um pneu ali 1.1, que eu quase nunca mais vi, mas vamos imaginar um 2.0, em alguns pneus ele vai ficar com uma superfície muito reta. Então você vai ter mais contato com o solo, então talvez você ganhe em grip. Então vamos explicar aqui, grip e tração são coisas diferentes, tá? Grip é quando você está fazendo uma curva, e o pneu está agarrado no chão. O seu pneu tem muito grip. Tração é quando você está subindo, transfere energia para a roda e o seu pneu agarra no chão, crava no chão e você não roda em falso, tá? Tá bom? Então são coisas diferentes. Quando você coloca um pneu que fica muito reto, segundo eles, você tem um problema sério em curvas, porque você demora muito a... Não ficou claro? Você demora muito, então você imagina um pneu reto, você demora quando você começa a curvar,
a parede é muito reta, então o que que acontece? Você fica com uma pouca superfície de contato com o solo. O ideal é que você escolha, quando comprar sua roda com perfil mais largo, um pneu que fique mais redondo e desça com as paredes retas, tá bom? E isso a gente já percebeu, se você pode conversar com atletas, a parede desce o mais reta possível, né? Porque o pneu é largo, e ela tem uma superfície redonda. Isso significa que quando você estiver andando em linha reta, ou quando você estiver curvando, você vai ter a mesma quantidade de borracha no solo. Já o pneu reto, quando você está em linha reta, você tem muita borracha, quando você curva, você tem uma quina. Então isso pode fazer você cair, tá ok? Então, mais uma vez no mountain bike, olha essa conclusão aqui. Ao observar as relações entre a largura do aro e o pneu, vemos que mudar de um aro estreito com uma relação de largura do aro para o pneu de 32% para um aro mais largo e uma relação de largura do pneu para o aro de 47%, ou seja, aro mais largo e o pneu mais largo, resulta em uma melhora de cerca de 3% na resistência ao rolamento. Pergunta para algum colega seu que treina com medidor de potência, ou até mesmo você que treina com medidor de potência, o que é 3% a menos. Cara, é muita coisa, é muita coisa. E aí eles vão mais uma conclusão aqui bem impactante. Parece que a roda mais estreitas do que 25 e 26 milímetros deveriam ser uma coisa do passado nas mountain bikes. Caramba, é bem coisa mesmo. Eu ando com a C26 da Session e eu posso dizer para você, antes eu estava andando numa Mavic que, cara, não tem como ser mais top do que isso. Eu mudei para C26 da Session, bicho, é de fato. Não é porque a roda é mais leve, estão vendo? Tem mais coisa por trás disso. E a Session ainda tem a A25, que é a de alumínio, que é luxo. Bom, e para mim, acho que o ponto alto disso tudo é confirmar que o pneu, a roda mais larga também faz com que a bicicleta ande mais rápido. Não só que ela tenha mais desempenho em curvas, ou em subidas, ou em tração, mas que também faça a bicicleta rolar mais. Confesso que me surpreendeu, tá bom? Me surpreendeu, a física é um negócio muito louco. Eu imaginaria que ficaria mais pesado, tá certo? Vocês gostam desse tipo de vídeo, é um pouco mais longo, mas é interessante. Bom, eu espero que vocês tenham gostado, não deixe de se inscrever no canal e a gente se vê por aí. Um abraço, tchau! Cara, eu tô gravando de dia, então às vezes a luz, eu tô aproveitando que parou de chover, então às vezes a luz aumenta e diminui, dá umas estouradas aí.